Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém, como vocês mesmos podem testemunhar. É muito cedo ainda na nossa capital, portanto muitas horas ainda nos separam do início de um novo Shabat. Eu quero voltar a fazer aquilo que há anos tenho feito, sempre às sextas-feiras pela manhã, compartilhado com vocês um pouco mais da imensa sabedoria judaica. Mas eu quero voltar a fazer uma observação que já tive a oportunidade de fazer muitas vezes ao longo desses anos. As plataformas Pérolas da Sabedoria Judaica, no Facebook, no WhatsApp e aqui também no YouTube, elas se dirigem naturalmente a judeus e não judeus. Mas o meu interesse não é me dirigir a qualquer não judeu. Meu interesse é me dirigir àquelas pessoas que, mesmo não sendo judias, se assumem como monoteístas, mas não da boca para fora. Não só aquelas pessoas que dizem estar comprometidas com o cumprimento das leis noéticas, mas aquelas pessoas que realmente querem viver segundo essas leis, que têm temor aos céus, que têm Irat Shammai, que querem se alinhar com a vontade divina. Para vocês que eu dirijo essas palavras. A sabedoria que eu compartilho é para aquelas pessoas que vêm até o meu canal, não por voyeurismo intelectual ou religioso, não por mera curiosidade, mas porque querem saber o que o Criador pede a cada ser humano como forma de vida. E na medida que é assim, o que eu busco é justamente extrair os valores morais e éticos, a razão moral última de cada mandamento divino, para que você possa, em momentos importantes da sua vida, saber como tomar decisões que vão te aproximar do Criador. Ou seja, a ética judaica ela é fundamental para as nossas vidas, tanto para nós judeus, como para aqueles não judeus que não são, evidentemente, idólatras. E a Parashá Kitetsé, que é a porção semanal da Torá que será lida pelo povo judeu no mundo todo, oferece uma dessas valiosas lições a que me referi antes. Nós temos nessa Parashá muitas leis, muitas regras, muitos mandamentos divinos, e eu devo buscar, evidentemente, um deles para me aprofundar. Sobretudo, como eu chamei a atenção antes, na sua dimensão ética, que é o que me interessa. E a Parashá Kitetsé 23:4 diz: não entrará nenhum amonita ou moabita na congregação do Eterno. O que isso significa? Significa que Am Israel, a nação de Israel, nosso povo, não pode aceitar, por meio de conversão, nenhum amonita, nem moabita, nem mesmo os seus descendentes. Eles nunca serão aceitos no interior de Am Israel, não importa quanto tempo passe, porque essa proibição da Torá é eterna. O Criador nos proibiu de convertermos pessoas que tenham essa descendência. E a pergunta é evidente, que você do outro lado da câmera quer me fazer, por quê? Sobretudo quando nós comparamos com o Egito. Vejam, todos vocês sabem, o povo judeu foi escravo por 210 anos no Egito. Nós erguemos as cidades de Ramsés e Pitom por meio de uma escravidão brutal. Fomos vítimas de tortura, fomos assassinados, vítimas de genocídio. Mas apesar disso, o Criador não proibiu que um egípcio ou seu descendente viesse a se converter e fazer parte da congregação do Eterno. A única restrição é que não podem ser parte das 3 gerações que se seguem ao êxodo do Egito. Depois de ultrapassado esse período de 3 gerações, egípcios podem efetivamente se converteram ao povo judeu ao longo da história. Ora, parece haver uma evidente contradição. Por que os moabitas e amonitas não podem e os egípcios podem? A Torá nos explica por que não. Ela nos oferece, menciona 2 razões fundamentais. A primeira delas é que quando o nosso povo estava, 3 milhões de judeus, atravessando o deserto em direção a Canaã, nós tínhamos que atravessar o território de Moabe. E nós oferecemos aos moabitas a possibilidade de nos vender água e pão. Eles não quiseram nos dar, e Moshe Rabbeinu ofereceu ouro, uma recompensa financeira pelo direito de atravessar as suas terras, não pelas suas cidades, mas de modo a não incomodar o seu povo. E a resposta nós sabemos, foi não. Mesmo que o Criador não tivesse ordenado ao povo judeu a destruição de Amon e Moabe, porque nós estávamos indo em direção a uma guerra com as nações cananitas, e os amonitas e moabitas não eram cananitas. Eles, na verdade, descendiam de nossa mesma família, como nós já vamos ver. Ainda assim, eles não quiseram permitir que o nosso povo atravessasse as suas terras, e nós tivemos que, evidentemente, contornar. E a segunda razão é porque eles não só
não quiseram ser generosos conosco e também não quiseram ganhar dinheiro nos vendendo água e pão, que nós não precisávamos, porque nós tínhamos a fonte de Miriam, nós tínhamos o maná que caía dos céus, o nosso povo não precisava de nada, era só uma forma de compensar aquelas nações pelo direito de atravessar por suas terras. Eles contrataram um profeta profano, Bilã, para quê? Para nos amaldiçoar, eles queriam a nossa destruição, eles se uniram com os cananitas para nos destruir. Ora, a segunda razão é mais fácil de entender. Por que nós vamos aceitar no interior do nosso povo pessoas que queriam nos destruir ou os seus descendentes? Parece fazer muito sentido. Mas a primeira razão é mais difícil de compreender. Porque o que é mais difícil de aceitar numa balança em que nós estamos analisando os pesos? Aqueles que nos torturaram, que nos escravizaram, que nos assassinaram, os nossos filhos no Nilo, jogaram para a morte, ou aqueles que só nos negaram o direito de passagem pelo seu território e a venda de água e pão? Parece haver um desequilíbrio nas razões do Criador para estabelecer para uns uma proibição eterna e para outros uma proibição temporária. Por que a punição contra Amon e Moabe foram tão severas, as suas consequências foram tão severas e, portanto, eternas? Para nós podemos entender as verdadeiras razões do Criador para proibir o nosso povo de receber no seio da nossa congregação amonitas e moabitas, nós temos que voltar no tempo. Nós temos que voltar a Parashá Vayera, para nós podermos entender qual é a origem desses povos. Nós sabemos que quando Abrão Avino saiu de Ur, acompanhado de sua esposa Sara e seu cunhado Lot, que era irmão de Sara, eles seguiram em direção à terra de Canaã. E nós sabemos também que num determinado momento Lot se desentendeu com Abrão Avino por conta dos seus rebanhos estarem pastando nas terras que não lhe pertenciam, e Abrão Avino deu a Lot a possibilidade de escolher onde ele queria viver. Infelizmente, Lot tomou uma decisão muito ruim e ele foi viver em Sodoma, foi fazer parte desta sociedade. Nós sabemos o que aconteceu, o Criador decidiu destruir Sodoma, mas anjos retiraram Lot, a sua esposa e suas duas filhas das terras de Sodoma antes que ela fosse destruída. Bom, infelizmente a esposa de Lot veio a falecer no episódio que todos nós conhecemos. E quando Lot saiu de Sodoma, ele se dirigiu a Tsoar, que era uma região que tinha muitas montanhas, e ele foi viver com as suas duas filhas numa caverna. As filhas dele não sabiam que a humanidade não havia desaparecido. Depois de passar por uma experiência tão cruel, tão terrível, como a destruição de um povo inteiro, como aconteceu em Sodoma, elas acreditavam que os únicos sobreviventes da espécie humana eram seu pai Lot e elas duas. E por amor aos céus, elas cometeram um ato de incesto. Elas embebedaram o seu pai e cada uma delas teve um filho com Lot. Mas Lot sabia que ainda existia presença humana no planeta. Ele sabia que eles não eram os únicos sobreviventes. Mas o fato é que as duas filhas fizeram o que fizeram por amor aos céus, Lechem Shammai. Elas achavam que estavam garantindo a continuidade da espécie humana. Esse não era o caso de Lot. E dessas filhas, são descendentes ninguém mais, ninguém menos que Ruth e Naamá. Ruth, nós sabemos, ambas, é preciso dizer que ambas eram justas e virtuosas, E sendo ambas justas e virtuosas, Ruth e Naamá, elas aprenderiam na casa de Abrão Avino, ou seja, no seio de Am Israel, amar a Hashem, de tal modo que nós sabemos que Ruth se tornaria ancestral da monarquia davídica, portanto, Machia descende de Ruth a Moabita. E Naamá, por sua vez, se casaria com o rei Salomão, e dessa união nasceria Rehavã, que se tornaria o rei de Israel em substituição a Salomão em seu trono. E você, do outro lado da câmara, deve estar ainda mais confuso. Se isso é verdade, se todos esses fatos que você narra são verdadeiros, como é possível que a Kadosh Baruch Hu tenha estabelecido um selo, uma proibição eterna, que o nosso povo recebesse os descendentes de Amon e Moabe? Sigamos com a descrição da Parashá Vayera. Quando Lot decidiu não viver mais com Abrão Avino, porque havia um conflito em relação às terras que o seu rebanho deveria pastar, Abrão Avino abriu a possibilidade ao seu cunhado de escolher onde queria viver. E ele decidiu, numa péssima escolha, viver em Sodoma.
Ocorre que depois de alguns anos, o rei de Sodoma se rebelou contra um rei que governava todas aquelas terras. Ele se une a outros 4 reis para lutar contra 4 reis. É uma guerra, como a Torá descreve, de 5 reinos contra 4 reinos. E Sodoma é derrotada. E o resultado disso é que Lot é capturado como escravo. Quando isso acontece, Og, o gigante que se encontrava no campo de batalha, corre até Abraão Avinu para avisá-lo que Lot havia sido capturado. Og desejava ardentemente a esposa de Abraão Avinu, Saraimeno, por sua enorme beleza. E ele imaginava que se Abraão Avinu lutasse na guerra contra os reis, ele morreria e dessa forma Og poderia ter a esposa de Abraão Avinu. Mas as coisas não aconteceram como o gigante esperava. Porque Abraão Avinu reuniu seu servo fiel Eliezer e mais alguns homens e foi em direção à liberdade de Lot. Quando ele se confrontou com um exército de milhares de homens, ele obteve uma vitória milagrosa porque a Shekhinah o acompanhava. Em tudo aquilo que Abraão Avinu fazia, estava presente Deus. E ele conseguiu, libertar Lot. Ora, meus amigos, se Abraão Avinu libertou Lot, o patriarca do povo judeu foi responsável pela liberdade de Lot. Lot devia a ele a sua vida, no mínimo a sua liberdade, mas certamente a sua vida, porque quanto tempo ele poderia perseverar sendo escravo num reino distante? Sem Abraão Avinu jamais existiria Amon, Moabe. Essas nações simplesmente teriam desaparecido, porque as filhas de Lot teriam sido escravizadas e mortas, ou elas jamais teriam tido a oportunidade de vir a ter descendentes com seu próprio pai Lot. Sem Abraão Avinu não haveriam essas nações. E quando os descendentes dessas nações tiveram conhecimento que 3 milhões de judeus descendentes de Abraão Avinu se encontravam nas cercanias de suas terras, o que eles fizeram? Eles demonstraram gratidão, demonstraram apreço, aquilo que nós chamamos em hebraico de Akarot Tov, pelo nosso povo, reconhecendo que Lot e seus descendentes deviam a Abraão Avinu e seus descendentes o próprio direito a existir? Claro que não. Eles não tiveram qualquer gratidão, qualquer apreço, qualquer agradecimento por aquilo que Abraão Avinu havia feito por Lot e, evidentemente, por seus descendentes. Qual é a lição evidente disso tudo, meus amigos? Se você ainda não percebeu isso, eu devo dizer a você de uma maneira categórica: só existe uma coisa que a Kadosh Baruch Hu não tolera. O que, Átila? Falta de Akarot Tov, falta de gratidão. Hashem não aceita essa ausência de qualidade, a falta desse atributo a qualquer ser humano, sobretudo quando se trata de entrar no seu povo, quando se trata de entrar em Israel. Por quê? Porque a essência do povo judeu é justamente a gratidão. Nós fomos criados de modo a reconhecermos o tempo todo as bênçãos que a Kadosh Baruch Hu faz recair sobre o nosso povo. Israel foi vítima de perseguição e antissemitismo, de assassinato, tortura, morte e genocídio em todas as épocas da história. Agora mesmo, soldados israelenses estão sendo vítimas de atentados terroristas. A nossa população civil sofre com o ódio antissemita. E mesmo assim nós cantamos, mesmo assim nós louvamos, mesmo assim nós somos alegres. Por quê? Da onde nós tiramos força para louvar o Criador e nos alegrarmos mesmo diante de todas as dificuldades que o nosso povo ao longo da história atravessou? A força nós tiramos do sentido de gratidão, ou seja, nós reconhecemos que devemos as nossas vidas a Kadosh Baruch Hu, que todas as bênçãos que tornam a nossa vida possível, e uma vida com abundância, uma vida com alegria, uma vida com bênçãos, desce dos céus como parte da misericórdia divina. Como nós podemos receber no seio do nosso povo pessoas que não têm essa gratidão? Amon e Moabe não apreciavam aquilo que havia sido feito por Abraão Avinu, seu patriarca Lot, por assim dizer. E a minha pergunta a você é a seguinte: e você? Você aprecia? Você agradece todas as coisas que são feitas por você? E eu não me refiro aqui exclusivamente ao Criador, eu falo de todas aquelas outras pessoas que tornam possível a sua existência, porque nenhum de nós pode viver no mundo físico sem receber ajuda, apoio de outras pessoas. Você é grato a essas outras pessoas por tudo aquilo que elas fazem
por você. Se você não é capaz de agradecer outros seres humanos, reconhecer a dívida de gratidão que você tem com todas essas outras pessoas, os seus pais, seus irmãos, seus parentes, seus amigos, pessoas que trabalham para tornar possível. Eu, quando começo as minhas orações de Shabat, eu começo agradecendo aos soldados de Israel por garantir a segurança que vão tornar possível que nós tenhamos alegria durante o Shabat. Eu agradeço aos profissionais de saúde que estão trabalhando em Shabat para garantir os hospitais abertos, aqueles que trabalham para manter o sistema de água, de esgoto, de luz, tudo funcionando para que nós possamos ter alegria durante o Shabat. Nós devemos agradecer o tempo todo por tudo aquilo que nós recebemos, que vem dos céus e que vem também de todos aqueles que nos cercam. A minha pergunta para você é muito simples. Você é discípulo de Abraão Avino e tem gratidão ao Criador pela vida que você tem? Ou você é discípulo de Bilã, o profeta profano? Meus amigos, pensemos nisso e muito a Karat Tov para a vida de todos nós. Shabbat Shalom!